Sabe aquela pergunta que muita gente se faz? Por que será que algumas pessoas parecem que nasceram para ficar ricas, com uma facilidade incrível, enquanto outras passam a vida inteira naquela batalha financeira? Bem, segundo T. Harv Eker, no livro Os Segredos da Mente Milionária, a resposta não tem nada a ver com sorte nem com talento. É algo, olha, muito mais profundo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui hoje. Essa é a grande questão, não é mesmo? Porque para uns o sucesso financeiro parece algo natural que simplesmente acontece e para outros é essa luta sem fim. A resposta, eu já adianto, vai contra muito do que a gente costuma pensar. E é bem aqui, nesse ponto, que a nossa análise começa. Então, para começar, vamos mergulhar no que a gente pode chamar de o mistério do dinheiro. A gente vai ver como aquelas explicações que todo mundo dá para a riqueza e para a pobreza, bom, na verdade são mitos. Mitos que acabam atrapalhando a gente de enxergar o que realmente importa. A gente sempre ouve, né? Ah, para ser rico tem que ter muito estudo, tem que ser super inteligente, ter talento ou, sei lá, dar muita sorte. Mas o que o livro mostra é que, olha, não é nada disso que decide o jogo. A causa de verdade do sucesso financeiro é algo invisível. Pensa numa programação, um software rodando dentro da gente que comanda todos os resultados. Para entender isso, pensa só nessa comparação que é clássica. De um lado, os ganhadores de loteria. A grande maioria, a gente sabe, ganha uma fortuna e, pouco tempo depois, perde tudo, volta para a estaca zero. Agora, do outro lado, pensa nos milionários que construíram a própria riqueza. O livro até cita o Donald Trump como exemplo. Mesmo quando eles quebram e perdem tudo, o que acontece? Em pouco tempo, eles conseguem reconstruir tudo de novo. A diferença, entende? Não está na conta bancária, está na cabeça, na mentalidade. E isso nos leva para uma analogia que é, assim, perfeita, a do termostato financeiro. Imagina que cada um de nós tem um termostato interno, no subconsciente, que está ajustado para um certo nível de riqueza. Se uma pessoa está programada, vamos dizer, para ter R$ 1.000, e de repente ela ganha 1 milhão, o que o inconsciente dela faz? Ele vai dar um jeito de se livrar desse excesso de dinheiro para voltar para aquela temperatura financeira que ele considera normal, confortável. É impressionante. Tá, mas que programa secreto é esse, afinal? Chegou a hora da gente revelar o conceito principal de toda essa análise, o tal do modelo de dinheiro que cada um tem guardado lá no fundo. É ele o verdadeiro arquiteto, o que constrói a vida financeira de uma pessoa. E aqui, gente, tá a virada de chave. A causa principal, a raiz de tudo, seja do sucesso ou do fracasso financeiro, é esse modelo de dinheiro que roda no nosso subconsciente. Pensa nele como um plano mestre, invisível, que guia todas as nossas decisões com dinheiro, de um jeito silencioso, totalmente no piloto automático. E para ilustrar isso, o autor usa uma metáfora muito forte, a de uma árvore. Os frutos, sabe, aquilo que a gente vê, os resultados na nossa vida, eles são criados por aquilo que a gente não vê, as raízes, o nosso mundo interior. Ou seja, se a gente quer mudar os frutos, não adianta ficar mexendo neles. O trabalho tem que ser lá embaixo, nas raízes. E esse processo tem um nome, é o processo de manifestação. Funciona que nem uma fileira de dominós, uma peça derrubando a outra. Olha só, a nossa programação interna, ela gera os nossos pensamentos, esses pensamentos geram sentimentos, os sentimentos nos levam a tomar certas ações. E são essas ações que, no final, produzem os nossos resultados. Viu só? A origem de tudo está lá no comecinho, na programação. Tá bom, mas de onde vem essa programação? Como é que ela se formou? Agora a gente precisa ir mais fundo, lá nas raízes mesmo, para entender como o modelo de dinheiro de cada um foi construído. E a resposta para isso está principalmente na nossa infância. Basicamente, esse condicionamento que nos molda vem de 3 fontes principais. A primeira é a programação verbal, ou seja, tudo aquilo que a gente ouviu sobre dinheiro. A segunda é a modelagem, o exemplo que a gente viu nos nossos pais ou cuidadores. E a terceira são os episódios específicos, aquelas experiências marcantes que vivemos envolvendo o dinheiro. Vamos começar pela primeira, a programação verbal. Sabe aquelas frases sobre dinheiro que a gente ouve sem parar quando é criança? Elas vão entrando, se fixando no nosso subconsciente e, quando a gente menos espera, viram verdades absolutas que acabam comandando nossa vida financeira lá na frente, na fase adulta. Coisas como gente rica é tudo gananciosa, ou o clássico, dinheiro não dá em árvore. Ou ainda aquele, a gente não pode comprar isso. Essas frases são super comuns, e cada uma delas funciona como se instalasse um arquivinho de informação lá no nosso subconsciente, um arquivo que pode sabotar completamente o sucesso financeiro de alguém sem que a pessoa tenha a menor ideia do porquê.
Tem um caso no livro, o do Stephen, que é um exemplo perfeito disso. O cara ganhava mais de $800 mil por ano e simplesmente perdia tudo, sempre. Qual era o motivo? A mãe dele viveu a vida toda dizendo que os ricos são gananciosos. Então, para não ser uma pessoa má na visão da mãe, o que o subconsciente dele fazia? Dava um jeito dele nunca se tornar rico de verdade. É uma autossabotagem inconsciente. Ok, vamos para a segunda forma de condicionamento, a modelagem, ou simplesmente o exemplo. É aquele velho ditado: macaco vê, macaco faz. Quando a gente é criança, a gente aprende quase tudo sobre dinheiro só de observar e imitar como os nossos pais lidavam com as finanças. E isso normalmente leva a gente para dois caminhos bem distintos. Ou a pessoa acaba se tornando uma cópia idêntica dos pais, repetindo os mesmos hábitos financeiros, ou então vai para o extremo oposto, se torna o completo contrário, muitas vezes por um sentimento de raiva, de rebeldia. O mais importante de notar aqui é que os dois caminhos são uma reação e não uma escolha consciente. O próprio autor do livro, T. Harv Eker, conta a história dele. O pai era construtor e vivia num ciclo constante de ganhar muito dinheiro e depois perder tudo, altos e baixos o tempo todo. Por anos, o Eker repetiu esse padrão exato, sem entender o porquê. Ele fazia e perdia pequenas fortunas, até o dia em que a ficha caiu. Ele estava apenas revivendo o modelo financeiro do pai. E, por último, a gente tem os episódios específicos. Sabe, às vezes não é algo que se repete, mas uma única experiência. Um momento muito marcante na infância, com uma carga emocional muito forte. E isso já é o suficiente para criar uma crença super poderosa sobre dinheiro, uma crença que vai governar a vida da pessoa para sempre. A história da Josie, que também está no livro, é um exemplo bem dramático disso. Quando ela tinha 11 anos, ela viu o próprio pai morrer de um ataque cardíaco bem no meio de uma briga feia por causa de dinheiro. O que a mente dela fez? Criou uma conexão direta, uma equação. Dinheiro é igual a dor. O resultado, quando se tornou adulta, sempre que ela ganhava algum dinheiro, o subconsciente dela dava um jeito de se livrar dele para evitar sentir aquela dor de novo. Ok, depois de entender o problema, de ir lá na raiz, agora vem a parte boa. A notícia é que essa programação toda não é uma sentença para a vida inteira. Pelo contrário, existe um caminho, um método para a gente reprogramar tudo isso de forma consciente. E o livro propõe um processo bem claro para essa mudança, em 4 passos. O primeiro é a conscientização. É se dar conta, reconhecer a sua própria programação. O segundo é o entendimento. É saber de onde ela veio. O terceiro passo é a dissociação. É perceber que esses pensamentos não são quem você é. E por último, o quarto passo, o recondicionamento, que é ativamente instalar novas crenças, novos arquivos de riqueza que te fortalecem. E esse talvez seja o ponto mais importante de todos. Ninguém é a sua programação. Isso são só arquivos velhos gravados na mente. A partir do momento em que a gente toma consciência disso, a gente ganha o poder de escolher novas formas de pensar, formas que realmente vão nos levar para a felicidade e para o sucesso que a gente busca. E para fechar o raciocínio, a gente volta para aquela analogia do começo, que é muito poderosa. Pensa bem, o único jeito de mudar a temperatura de um quarto para sempre é ir lá e reajustar o termostato. Do mesmo jeito, a única maneira de mudar o nível de sucesso financeiro de forma permanente é reajustar o nosso termostato financeiro interno. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Agora que a gente falou tanto sobre esse conceito de modelo de dinheiro, sobre esse programa secreto que roda no piloto automático, a pergunta é: o que será que o seu modelo diz sobre você?